Iniciamos os trabalhos desta tarde com esta mesa de debates sobre temas polêmicos em matéria tributária nos tribunais administrativos e judiciais, mesa que será presidida pela professora doutora Mary Elbe Queiroz, presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários e do Centro de Estudos Avançados de Direito Tributário e Finanças Públicas do Brasil. Compõe esta mesa o doutor Aloísio José Persínio da Silva, presidente da terceira turma da primeira Câmara, da primeira sessão do CARF, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, a doutora Cláudia Aparecida de Souza Trindade, doutora pela USP, coordenadora do programa pelo PGFN do STF, a doutora Karen Juridine Dias, vice-presidente da primeira turma da quarta Câmara da primeira sessão do CARF, advogada, doutor Leonardo de Andrade Couto, presidente da segunda turma da quarta Câmara da primeira sessão do CARF, também auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, doutor Leonardo Mussi da Silva, presidente do ICT, advogado, doutor Luiz Roberto Peroba, especialização pela Universidade de Nova York, membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e da Academia Brasileira de Direito Internacional, professor da FGV São Paulo, advogado. Anunciada então a palavra da presidente desta mesa, a doutora Mary Elbe Queiroz. Boa tarde a todos, é uma alegria imensa estarmos aqui nesse terceiro dia de evento, nosso último dia, né? Quando vai chegando hoje já começa a dar aquela saudade, o primeiro dia a expectativa e hoje já é aquela sensação de que estamos fazendo o fechamento. Esse ano a gente resolveu inovar e trazer uma nova fórmula de discussão, ou seja, a nossa mesa não vai haver palestra, vamos colocar um tema, casos práticos que estão sendo discutidos, questões que estão despertando vários julgamentos divergentes. Não há uniformidade na jurisprudência e aqui a gente vai debater. Temos a oportunidade de ter julgadores, advogados, representantes da Fazenda Pública, representantes da Receita Federal que hoje estão no CAF, que já foram delegados, né? Então, aliás, tanto o senhor quanto o doutor Leonardo já foram delegados. Ele da DINF, né? E você também delegado da Receita Federal, então, e advogados. Então, a gente tem, assim, os vários pensamentos que formam essa relação jurídica tributária. E é com essa intenção que a gente vai trazer esses aspectos polêmicos que a gente que lida no dia a dia vê que realmente é o que está instigando as discussões. Vamos permitir que sejam feitas perguntas por escrito, as meninas vão estar aí, vocês fazem no papel, se identificam e coloquem e a gente vai colocar aqui para a mesa para ser respondido. O formato será 5 minutos, cada um vai ter para falar, e aí eu vou ser bastante rigorosa no tempo para que todos possam manifestar a opinião e livre seu pensamento, independentemente do cargo que ocupa, exatamente como forma da gente acrescentar, contribuir, construir um pensamento aqui nesse 12º Congresso Internacional. Eu vou começar fazendo a apresentação de lá, porque me sugeriram que lá eu teria um maior controle assim, das pessoas, que as pessoas estão pensando que vai haver um debate assim quente, né? Então, eu vou expor primeiramente uns slides para vocês do tema que a gente vai debater, como é que está a jurisprudência, para que exatamente vocês se posicionem e conheçam a matéria que nós vamos discutir aqui. Bom, o primeiro tema que a gente traz é exatamente decadência. Decadência, acho que é uma discussão interminável, não se chega a uma conclusão. O fisco sempre querendo esticar e o contribuinte sempre querendo reduzir. Então, começa daí essa polêmica. O que é que nós temos hoje em termos de decadência? O Código Tributário Nacional, que traz o artigo 150 e o artigo 173. Então, qual é o prazo decadencial para que o fisco possa constituir tributos? A gente tem um recurso especial 97333, do que o relator foi o ministro Fux, onde ele, através de um recurso de repetitivo, ou seja, o STJ aparentemente pacificou a posição e ele coloca que, na inexistência de pagamento antecipado,
A decadência do direito de constituir o crédito, do FIS constituir, o termo inicial será 173, aplicação cumulativa dos prazos previstos no 150 e 173. Essa controvérsia era aquela história dos 5 mais 5, né? E se aplicaria o 150 ou 173. Aí ele prossegue: o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário, lançamento de ofício, conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, e é importante que a gente identifique bem a terminologia utilizada. Por quê? Porque é a partir do que está aqui que o CARF está dando a interpretação dele. Então, vem, primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação. E coloca também, inexistindo declaração prévia do contribuinte. Nem tem pagamento, nem tem declaração. Nesse caso aqui, cita os precedentes. Nesse caso, diz que a decadência é a caducidade no âmbito do direito tributário, encontra-se regulados por 5 regras jurídicas, e diz, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar, tributo sujeito à homologação, nos casos em que o contribuinte não efetua pagamento antecipado, cita a doutrina, o diacó do prazo quinquenal será o 173, inciso 1. Sendo certo que o diasacó do prazo quinquenal do 173 será primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, que corresponde ineludivelmente ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por homologação. Então, ele colocou aqui a posição em recurso repetitivo, ou seja, estaria obrigando ou não o CARF. Primeiramente, qual a matéria que foi julgada no recurso repetitivo? E o que realmente vincula o CARF? O CARF é obrigado a decidir, a adotar essa decisão em recurso repetitivo? Quais são os aspectos polêmicos? O que é pagamento para fins de contagem do prazo? Qual o conceito de exercício seguinte? Ano, mês ou ano seguinte ao fato gerador? O prazo decadencial do RPJ no caso da apuração anual ou apuração trimestral? A entrega da declaração interfere? De quem é o ônus da prova do pagamento? E aí? O que é pagamento? Entrega em dinheiro, compensação, apuração de prejuízo ou base de cálculo negativa, o que considera, compensação de prejuízos fiscais e como se dá no caso da entidade imune. Por quê? Porque essas entidades, ou no caso dos prejuízos, não houve pagamento. Então, se não houve pagamento, obrigatoriamente o prazo decadencial iria para o 173, porque no caso de pagamento ele diz que o prazo é dos 155 anos do fato gerador. E o que é exercício seguinte? Por quê? Porque no direito tributário sempre se diz, no caso do imposto sobre a renda, por exemplo, fato gerador de 2000 para a Receita Federal, o início do prazo do exercício seguinte, primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter sido lançado é o quê? 2000, poderia ser lançado em 2001, então o prazo decadencial começaria a partir de janeiro de 2002. E com isso teríamos quase 7 anos. O que é que esse recurso repetitivo diz? Que o primeiro dia do exercício seguinte é o exercício seguinte àquele de ocorrência do fato gerador. Então, no caso de 2000, começaria o prazo decadencial a partir de janeiro de 2001. É isso ou não? É isso que a gente vai discutir aqui. O que é mês subsequente, ano subsequente, trimestre, de acordo com o RESP. O prazo decadencial anual, né? Quando é que ele pode ser lançado, de acordo com esse RESP? De quem é o ônus da prova, se é do fisco ou do contribuinte? E aqui a gente tem um exemplo de julgamento do CARF, que foi julgado que como não havia prova do pagamento, nem do não pagamento, não poderia se adotar o parâmetro como não pagamento. Recentemente foi julgado em julho de 2012 pela Câmara Superior, dizendo que iria aplicar o recurso repetitivo, que ele seria obrigatório para o CARF, dizendo-se que conta-se o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê pagamento antecipado. E aí foi interessante que a gente vem discutindo a possibilidade de falar em declaração, e nesse caso
está falando, não existindo declaração prévia de débito. Então, será que vai ser admitida a entrega da declaração também como uma forma do fisco conhecer os fatos e, por isso, anteciparia o prazo decadencial? E aí temos, prosseguindo no julgamento também, outro caso em que ele diz: inexistindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação de pagamento, 173, e o fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, 150, parágrafo 4º. No caso dos dados, a infração por omissão de rendimento e trabalho sem vínculo empregatício, aí já é a matéria de mérito, né? E tem outro julgamento também de fevereiro, em que ele diz: verifica-se que houve pagamento antecipado, então a regra é do 150, parágrafo 4º, isto é, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial dá-se a partir do exercício seguinte àquele de ocorrência do fato gerador. Temos mais um julgamento, todos no sentido de que a Câmara Superior, aparentemente, estaria considerando, e aí temos aqui a doutora Karen, que faz parte da Câmara Superior do CAF, e tivemos recentemente, a semana passada, o julgamento do Pleno, onde foi mais ou menos definidas algumas regras sobre essa questão do prazo decadencial, ou seja, 150, 5 anos do fato gerador, ou 173 a partir do primeiro dia do exercício seguinte. E qual é o primeiro dia do exercício seguinte? É o ano seguinte ao fato gerador ou não? Doutora Karen. Então, na verdade, se considerou o exercício seguinte como o ano seguinte ao do fato gerador. Agora, essa contagem é diferente porque é o exercício seguinte aquele em que poderia o fisco lançar. Se é o exercício seguinte aquele em que poderia o fisco lançar, então, se eu tenho, por exemplo, uma contagem, um prazo trimestral, no caso de arbitramento, ou lucro real trimestral, ou qualquer contagem trimestral, eu teria até um mês, até o terceiro trimestre, poderia ser visto e ser lançado naquele ano. Então, se considera o primeiro dia do ano seguinte. Agora, se a data é 31/12, então é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ser lançado. Se eu estou em 2000, é 1/1 de 2002, o dia exato, né? Porque é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que poderia ser lançado. Doutor Aloysio. Doutora Mary, já são aqueles 5 minutos? Ou... 5 minutos, já está correndo. Antes de entrar, a sua pergunta central, me parece que é aquela da adequação das decisões do Conselho, do CARF, né, Conselho de Recursos Fiscais, às decisões judiciais. Acho que essa é que é, pelo menos, a que mais me toca, mais me sensibiliza. E eu gostaria, em primeiro lugar, de situar a decisão do CARF. O que é uma decisão do CARF? Né? É uma decisão administrativa. Parece que ele não está gostando. Então, uma decisão administrativa, ela, obviamente, não produz a coisa julgada. Então, nessa linha, nós precisaríamos identificar a atuação do CARF. Ela se dá, dando-se nesse contexto administrativo, ela se dá num contexto em que prevalece a busca da verdade material em detrimento aí do rigor formal. Né? Então, isso, eu diria que tem uma consequência imediata, que é impor, se não impor, mas pelo menos aparelhar o julgador com poderes instrutórios maiores até. Né? Muitas vezes pesquisando aquilo que o contribuinte, né, como o recorrente, no caso dos processos que chegam ao CARF, não mencionou diretamente, mas que o julgador entende que é importante pesquisar e o faz por intermédio de uma diligência, por intermédio de um adiamento, de um julgamento, para que sejam trazidas provas ao processo. Na mesma linha, eu também entendo particularmente que a flexibilidade de prazo para a apresentação de provas, ela não pode ser deixada de lado. O 70235 estabelece aquele limite da impugnação, em determinadas condições, a apresentação de provas no recurso. Nós temos como prática, até na nossa turma, a turma que presidimos, não por posição do presidente, mas por consenso da turma, de acolher provas até a fase do recurso, do dia do julgamento.
Chegando ali, prova, claro, não é aquela prova meramente protelatória.